Bom dia, bem-vindo à Rádio EBSAS, a rádio onde o sucesso nasce. Rádio EBSAS. Bom dia. No âmbito da iniciativa Dia da Internet Mais Segura, foram convidados vários oradores que contribuíram com a sua perspectiva e testemunho para uma reflexão sobre relacionamentos online. No âmbito do tema Sexualidade e Comportamentos de Risco Online, a Rádio EBSAS cobriu este evento, onde registrou os momentos mais importantes. Acompanhem os testemunhos na nossa rádio. Rádio EBSAS. Vamos ao outro momento core deste nosso evento, pois vamos ouvir vários especialistas sobre sexualidade e comportamentos de risco online. E para caracterizar o assunto, neste painel, temos diferentes especialistas. Começo por apresentar Cristina Ponte, coordenadora do EU Kids Online em Portugal. É também professora catedrática em Estudos dos Média e do Jornalismo na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. A Cristina Ponte tem estudado e publicado sobre a relação de crianças e jovens e tem várias publicações também recentemente publicadas. Pedro Verdelho também, que vai estar connosco, tem vários cargos desempenhados na área da magistratura. Ricardo Vieira é o inspetor da Polícia Judiciária da Unidade de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade, também vai estar aqui connosco e vai, portanto, também continuar a caracterizar o tema. Vamos, portanto, dar início ao debate. Este debate que neste momento registramos aqui alguns pequenos problemas técnicos que rapidamente se esperam ultrapassados. Também o digital tem destes problemas, porque continuamos a ter mais convidados também. Vânia Belis, psicóloga clínica, e é também saúde, é também mestra em sexologia, durante 3 anos, aliás, é uma cara conhecida de muitos de nós, porque apresentou no programa Curto Circuito da SIC Radical uma rúbrica de jovens, para jovens, dedicada à sexualidade. Também tem várias colaborações na imprensa de todos nós conhecidos. Passamos desde já a palavra à Cristina Ponte, mas antes uma nota a todos os nossos convidados, fundamentalmente para vos dizer que à moderação não resta outro papel que não seja a da gestão de tempo. E aquilo que eu gostaria era que sensivelmente 10 minutos fossem utilizados por cada um de vós, 10 minutos esses que depois darão origem certamente a várias das perguntas também apresentadas por quem nos acompanha. E é nesse sentido que eu, próximo do término desses 10 minutos, pedirei para concluir a vossa intervenção. Sejam bem-vindos. Cristina Ponte, a palavra é sua. Rádio EBSAS. Muito boa tarde, obrigada pelo convite. Tenho seguido esta sessão e tomado as minhas notas e tem sido muito estimulante, e imediatamente queria saudar a Rosário, que acabou de fazer uma excelente intervenção, e também dizer que partilho com ela a chamada de atenção para quando este tema sexualidade se aparece desta forma tão genérica, a importância de o colocarmos mesmo no plural. Eu, quando pensei nesta minha intervenção, pensei na pesquisa que temos feito junto de crianças e jovens e das suas famílias e dos seus ambientes online, e como eles têm mudado tanto nos últimos anos. Eu comecei a trabalhar numa rede europeia, na rede You Kids Online, em 2006. O ambiente era completamente diferente do que é hoje. Na altura, a preocupação com os riscos, com os riscos digitais era uma preocupação fortíssima, como continua a ser hoje, mas dava-se menos atenção ao outro lado, ao lado das oportunidades, do que felizmente hoje se começa a dar. E queria começar por dizer, dar uma notícia, para além daquilo que foi referido logo nas primeiras intervenções, que é o facto de ser a primeira vez em que estamos a realizar esta evocação do Dia da Internet Segura num contexto de confinamento, não é? Portanto, a viver uma pandemia que é a nível mundial. Também é a primeira vez que estamos a ter esta atenção num ambiente em que ainda não é, isto é quase uma notícia em primeira mão, mas na semana passada a Comissão das Nações Unidas para os Direitos da Criança publicou um documento que vai fazer história e que a partir de agora nós temos toda
esta legitimidade de ser um documento das Nações Unidas, a chamar à importância para considerar os direitos das crianças na época, no contexto digital. Quando nós falamos em crianças, a definição das Nações Unidas vai até aos 18 anos, portanto eu vou dizer muitas vezes crianças e adolescentes, tal como também foi focado noutras intervenções, mas é importante considerar que, mesmo antes da adolescência, as crianças estão a crescer em ambientes digitais. Hoje fala-se, por circunstâncias da questão do fecho das escolas, como esta questão do acesso é fundamental, e há muitas preocupações que não começam na adolescência, muitas preocupações com os usos da internet que não começam na adolescência, e aqui parece-me muito importante sabermos que foi publicado e vai ser amplamente divulgado por todos os países, está a ser preparada a tradução para português, este comentário geral sobre os direitos das crianças no contexto digital. E para este comentário geral houve contributos, foram feitas muitíssimas auscultações, incluindo auscultações de crianças e adolescentes, onde Portugal também participou, crianças portuguesas tiveram também aqui uma voz nesta matéria, nomeadamente entre os 12 e os 18 anos foram ouvidas, e esta atualização decorre de sabermos que a Convenção dos Direitos da Criança, que é um documento jurídico com força de lei, surgiu exatamente no mesmo ano em que surgiu a World Wide Web, em 89, e portanto não fazia nenhuma referência ao ambiente digital. Este documento tem 4 princípios. O primeiro princípio é que é importante ouvir as crianças e os adolescentes nestes assuntos, portanto, dar-lhes voz, ver, acompanhá-los, prestar-lhes atenção de uma forma que tenha em conta o que é a sua vivência, a sua experiência. Um outro princípio é a não discriminação, e isto é particularmente importante porque tem a ver com garantir as possibilidades de acesso de todos aos meios digitais, onde quer que se viva, e isto tem a ver todo com a necessidade de pensar em políticas públicas e programas que apoiem o uso em casa, na escola, na comunidade. Um outro princípio é a ideia de que se o ambiente digital não surgiu para crianças, elas estão lá dentro e, portanto, temos que ter em conta o superior interesse da criança, e isso vê-se não só a nível do que é aquilo que se encontra na internet, portanto a provisão de conteúdos, mas também a nível da regulação, do desenho, da gestão do meio digital, um ponto que o secretário de Estado João Costa referia-se como sendo qualquer coisa que também devemos prestar atenção. Depois ter presente que sim, há riscos, sobretudo há situações há riscos que podem levar a danos, e esses danos e as violações dos direitos das crianças e dos adolescentes devem merecer muita atenção, tendo em conta este princípio do superior interesse da criança. E, por fim, um outro princípio que é o direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento. E aqui, tal como na intervenção da Rosário Carmona ficou muito claro, a fase da adolescência, começamos pela infância, não é? Mas da infância, desde que se nasce até ao final da adolescência, à idade, aos jovens adultos, todo o nosso cérebro está num processo dinâmico de transformação e, portanto, não é a mesma coisa dentro daquela tensão entre o prazer e o dever, não é a mesma coisa o ambiente vivido por uma criança de 3, 4 anos, o ambiente digital, a maneira como ela vai explorando a internet, por volta dos 8, 9 anos, na pré-adolescência, na adolescência. Portanto, há aqui características muito diferentes, e se
os mais pequenos precisam de um ambiente de muita segurança e de muito acompanhamento parental. Na adolescência, esse benefício de terem vivido em ambientes familiares de apoio, de acompanhamento, de comunicação, é uma arma que os jovens, que os adolescentes têm, ou não têm, infelizmente, porque na adolescência, também como foi mostrado, é um período em que a procura de autonomia em relação aos pais e de relacionamento particularmente intenso com os amigos, com os pares, é uma marca dessa fase, e nós não podemos ignorar, portanto, estas características da adolescência. Mas este documento aponta exatamente para a necessidade de haver um equilíbrio entre a autonomia e a proteção. Muitas vezes os pais têm uma visão super protecionista, com uma intervenção restritiva, que depois pode levar a situações em que perdem o controle do que é realmente o comportamento do adolescente, porque há uma zona de segredo, de não comunicação que é revelada. E, ao mesmo tempo, portanto, esta proteção não pode ser excessiva, porque também há que respeitar questões de privacidade, de autonomia, que são fundamentais nós todos e agora a experienciarmos. Eu queria trazer aqui alguns resultados da nossa pesquisa no YouKids Online, exatamente porque esta pesquisa, que é uma pesquisa que envolve mais de 30 países europeus e que passou também para países de outros continentes, portanto, temos feito realmente muita investigação em muitos países, e esta investigação, também dizia no princípio a ministra Mariana Vieira da Silva, como é importante a investigação para fundamentar decisões. Um dos resultados da investigação é que pode ser, estou aqui na formação. Práticas de intervenção parental demasiado restritivas evitam riscos, mas também evitam aprendizagens, evitam oportunidades de conhecimento, evitam o desenvolvimento de competências. Portanto, a restrição online por parte dos pais, nomeadamente em momentos do desenvolvimento das crianças que já têm alguma capacidade de explorar e de serem acompanhadas nessa exploração, não é a forma parental mais capacitante para elas enfrentarem as situações desafiantes da internet. E um outro ponto é a necessidade de distinguir entre o risco e o dano. O risco é um conceito ambíguo, porque o risco pode ser uma oportunidade. Aliás, nos provérbios, não só em Portugal, mas em muitos países existe o provérbio: quem não arrisca não petisca. Portanto, o risco é visto como uma possibilidade de alcançar algo, mas é também, e isso é importante, a possibilidade de, na procura de alcançar algo de novo, alguma coisa correr mal e estarmos perante uma situação danosa que nos afeta no nosso bem-estar. Cristina Ponte, cá estou eu contra 2 minutos? Contra a minha vontade, para pedir para concluir a sua intervenção. Sim. Muito bem. Vou só dizer como é que nós podemos ver isto numa preocupação que os pais têm, que é em relação ao visionamento de imagens de cariz pornográfico. Nós fizemos essa pergunta no questionário YouKids Online, que foi respondido por crianças e adolescentes entre os 9 e os 17 anos, e o que vimos é que cerca de perto de um terço tinha dito que tinha já recebido, que tinha já contactado com essas imagens sexuais, sobretudo na internet, e aqui nós vemos que há uma clara diferença de género e de idade. São os mais velhos que mais dizem ter visto, e portanto nós vemos aqui a importância de, como dizia no exemplo a Rosário, o tal André, que vai fazendo as suas incursões à procura de informação que sente necessidade.
portanto, cresce com a idade este visionamento. O visionamento varia também com o sexo, portanto, as meninas, as jovens adolescentes dizem que referem menos ter visto estas imagens do que os adolescentes do sexo masculino. Sobretudo, um dado é que quase um terço diz que ficou contente quando viu essas imagens. Portanto, viu essas imagens numa lógica de aprendizagem, de satisfação de uma curiosidade, portanto, não sentiu aquilo que muitas vezes os adultos consideram necessariamente negativo. Contudo, as crianças mais novas, dos 9, 10 anos, foram aquelas que referiram mais incómodo. Portanto, eu penso que isto é importante para não fazermos um olhar que olha todos com a mesma bitola. Por outro lado, quando se perguntava agora de repente perdi. Sim, portanto, quase um terço dizia que tinha ficado contente, mas o que aparecia mais é não fiquei nem contente nem aborrecido, o que também dá uma certa ideia de como isto pode ser banalizado. Para acabar, então, eu penso que depois poderei eventualmente dizer mais alguma coisa na discussão, mas penso que é muito importante que exista este conhecimento do que são as experiências dos jovens, como é que eles... o que é que eles nos têm para contar, como é que nós podemos também devolver a eles e discutir com eles todo este conhecimento. E aqui, mesmo para acabar, queria saudar a iniciativa dos líderes digitais, que foi também aqui introduzida, apresentada nesta tarde e que eu já conheço, e que é uma oportunidade de colocar a comunicação não de uma forma dos adultos para as crianças, mas dos jovens uns com os outros, a saberem também refletir e aprender em conjunto. Rádio EBSA. Ora bom, eu estava a agradecer o convite da APAV para este evento, e não é um agradecimento meramente formal, é algo que faço com muita satisfação, porque esta iniciativa é fantástica. A APAV está a ocupar um espaço que estava vazio e que fazia falta ocupar, que era o apoio às vítimas deste tipo de crime. E eu, abusivamente, partilhei agora 2 ou 3 slides que acabei por fazer, embora não estivesse combinado. Também é uma mudança de última hora, mas temos de viver nisto. A vida é feita de alterações de última hora, de ajustes de última hora, e, portanto, acabei por pôr 2 ideias no slide, que são mesmo 2, como podem ver, aliás, para me ajudar à minha exposição. E eu dizia que a APAV está a ocupar um espaço vazio nesta área, que é um espaço importantíssimo e para o qual nem sempre as autoridades públicas estão vocacionadas ou estão preparadas, que é o de apoio às vítimas deste tipo de crimes. E está a fazer uma outra coisa que é muito importante, que me conduz a esta primeira ideia, que, creio eu, estão a ver no slide. Prevenir é um chavão que todos conhecemos. Prevenir é absolutamente importante e todos conhecemos este chavão, todos sabemos que é importante prevenir, mas neste assunto mais. Prevenir a prática de ilícitos é importante, mas neste assunto mais. É que é um assunto extremamente novo, e não é por ser já velho, que para mim é uma coisa mais complicada do que possa ser para outros. É que todos os dias há novidades, todos os dias há coisas novas, todos os dias há desafios novos, novas plataformas, que são muito desafiadoras para os mais novos, que são desafiadoras para quem é mais velho e não as entende. A verdade é que os mais novos têm acesso a todas elas muito mais rapidamente do que os mais velhos. Há 20 anos não deixávamos a nossa rapaziada ir de noite para um bairro estranho, ou com certas companhias, ou não sendo de noite, só em certas horas. Agora dizemos à miudagem, hora de deitar. É hora de deitar, cama. Pronto, e eles vão deitar, vão para a cama, com um telefone na mão, que lhes abre a porta para esses bairros todos, às horas todas, nas companhias todas, e não sabemos em que mais situações. Portanto, prevenir é claramente muito melhor que remediar, até por outra razão. É que os danos provocados pelas coisas de que temos estado a ouvir falar esta tarde, os danos provocados, e vimos já apresentações fantásticas, a do Rosarinho foi fantástica, ela costuma ser habitualmente fantástica e foi outra vez. E os casos que ela conhece são muitos e é muito interessante ouvi-la sempre por isso mesmo. E uma das grandes conclusões que tiramos do que foi dito é que é muito difícil remediar. Não é só importante prevenir, é que é muito difícil remediar. É muito difícil remediar, porque na internet é tudo virtual. As coisas que vão para a internet podem estar aqui,
em Lisboa, onde estamos, pelo menos alguns de nós, podem estar num outro país ao lado, podem estar no outro lado do mundo, para já não falar na dark web, para já não falar das ferramentas de anonimização que tornam extremamente difícil detectar este tipo de práticas. E já foi dito, ainda agora mesmo nos comentários foi dito, o que vai para a internet nunca mais volta. Nunca mais volta no sentido que fica lá para sempre. Pode andar, vai andando, e um daqueles casos de que o Arzurinho falava era bem exemplificativo disso. Ora bom, não obstante, eu não gosto de ser pessimista e, portanto, tenho de dizer também que, apesar da prevenção e apesar de ser muito difícil remediar, bem, se algo que acontecer, também há uma coisa que pode fazer-se. Não é o fim do mundo que, quando acontece alguma coisa, nem tudo está perdido. E o que, primeiro, numa perspectiva do Ministério Público, nós achamos que tem de ser feito é uma queixa, é uma participação, que pode ser uma participação às polícias, à PSP, à GNR, à Polícia Judiciária, a todos os órgãos de Polícia Criminal, mas também diretamente ao Ministério Público. De qualquer das formas, a participação vai para o Ministério Público. É o Ministério Público que é o competente para organizar, seja a vertente da investigação criminal, e essa é a primeira coisa que pode acontecer, porque muitos destes casos são crimes. É crime revelar fotografias de outra pessoa sem o consentimento. É crime e dá pena de prisão. Bom, noutros casos, se forem atos sexuais, por exemplo, com crianças, é pornografia infantil e a pena é agravada. Portanto, a primeira coisa a fazer é a participação ao Ministério Público, para que possa ser organizada uma investigação. Mas não só a investigação. O Ministério Público tem 2 gabinetes de apoio a este tipo de situações, que vão para além da investigação criminal. O Gabinete de Cibercrime, no qual trabalho, e o Gabinete da Família, Crianças e Jovens, dirigido por uma fantástica senhora magistrada do Ministério Público, que muitos conhecerão na audiência, a doutora Helena Gonçalves, que tem feito um trabalho notável a este propósito. O Ministério Público organiza uma investigação criminal para procurar os culpados. E vai fazê-lo, e é importante sublinhá-lo, mesmo que a vítima não saiba quem são os culpados. No bullying, por exemplo, às vezes calcula-se quem seja, mas muitas vezes não se sabe. E quando há revelação de fotografias online, por exemplo, a generalidade às vezes não se sabe quem revela, quem partilha, até porque são muitas pessoas. Mesmo assim, deve participar-se do Ministério Público, porque as comunicações ficam todas registadas. Tudo o que são comunicações digitais estão registadas e podemos pedi-las numa investigação, de forma a saber quem foram as pessoas que o fizeram. E mesmo que o agressor, o culpado, seja um menor, os menores de 16 anos não cometem crimes, não são responsáveis por crimes. Cometem factos que, se eles fossem maiores, eram crimes. Mas pode apelar-se à intervenção do Tribunal de Menores, nesse caso. O Tribunal de Menores pode analisar a situação e, porventura, impor-lhes alguma medida. Não uma pena, não prisão, porque são menores, mas alguma medida. Muitas vezes, nestas situações, a função tradicional do Ministério Público é, assim, mais ou menos em linguagem do futebol, é correr atrás do prejuízo. É quase como quando uma peça de louça cai no chão e se parte, apanhar os pedaços, apanhar os cacos e tentar colá-los, o que nem sempre é possível, e quando se cola nem sempre fica igual, e muito poucas vezes fica igual. E por isso eu comecei por dizer que a prevenção é essencial. E por isso mesmo, embora a função primordial do Ministério Público não seja a prevenção, hoje mesmo, pelo dia que é, pelo efeméride que comemoramos, pelo interesse que evocamos todos hoje em dia, hoje disponibilizamos na internet reformulada uma brochura que já tem algum tempo e que publicámos durante o tempo da pandemia e que se chama Tu e a Internet, que está disponível no portal do Ministério Público, portanto, www.ministériopublico.pt, e que pode ser descarregada em formato de download, pode ser feito download do PDF, pode ser vista em formato flash, e sendo que lhes deixo, além do link para esta brochura também, os endereços de correio eletrónico, quer do Gabinete de Cibercrime, quer do Gabinete da Família, da Criança e do Jovem. Rádio EPSAS. Boa tarde a todos. Vou tentar cumprir efetivamente os 10 minutos. Quero começar por agradecer o convite que foi formulado à Polícia Judiciária para estar aqui presente neste fórum de discussão. Partilharmos um pouco aquilo que é o nosso dia-a-dia na investigação dos crimes contra as pessoas com recurso a meio informático. Uma das perguntas que normalmente nos fazem sempre, quando participamos nestes fóruns, é se este tipo de crimes tem vindo a aumentar. Sim, a resposta é muito simples. Este tipo de crimes tem vindo a aumentar da mesma forma que tem vindo a aumentar a disponibilidade de internet. Se andarmos 10 anos para trás, as pessoas tinham internet num computador fixo ou num portátil em casa. Hoje em dia, essas mesmas pessoas têm internet no bolso. A internet passou a estar disponível no autocarro, no metro, quando estamos à espera num consultório do dentista, onde quer que seja. E isso leva-nos
a poder aceder a muito mais informação, termos acesso a informação boa e a informação má. Quando estamos a falar de adultos, o adulto já tem uma maturidade mais bem formada, que lhe permite muitas das vezes asseverar se está ou não a fazer o que está correto. Os menores ainda não têm essa maturidade e daí a lei proteger. E então, no que concerne à questão dos crimes sexuais contra menores através da internet, são crimes que também eles têm vindo a aumentar. Temos notado, e já aqui foi referido por diversos oradores, que os crimes aumentaram com a pandemia. É verdade, com a pandemia as pessoas ficaram em casa, tiveram muito tempo livre, os jovens nem sempre estavam atentos às aulas que davam nos canais de televisão e então aproveitaram esse tempo livre para contactar outros jovens. E os mais jovens, aquilo que nos preocupa, aquilo que tem acontecido nos últimos anos e que a Polícia Judiciária tem estado atenta a este fenómeno, se andarmos para trás, eu recordo-me da Polícia Judiciária fazer ações de prevenção em 2011, 2012, 2013, vocacionada apenas para os alunos do secundário. Na altura era para nós ponto de honra, não merecia a pena fazer prevenção abaixo dessa idade. Em 2017 posso-lhes dizer que começamos a ter que olhar para o primeiro ciclo. Começamos a ter crianças, porque são crianças ainda muito novas, a ter acesso a um dispositivo com acesso à internet, com acesso, como já foi dito, a poderem falar com todo o mundo. Falam com desconhecidos. Esses desconhecidos, mal intencionados, na maior parte das vezes, é esse o nosso dia-a-dia, é aquilo que nós conseguimos perceber das nossas investigações. Pessoas mal intencionadas solicitam fotografias, solicitam vídeos. Quando estamos a falar de suspeitos menores, muitas das vezes os menores pretendem mais fotografias. Querem mais fotografias, são namorados da escola e quando é no âmbito de um relacionamento amoroso, pedem fotografias, pedem vídeos íntimos e eu costumo sempre dizer que os primeiros amores são os amores para toda a vida. Eles acreditam que vão ficar uns com os outros e que vão casar e ter muitos filhos, mas na realidade aquele amor vai terminar quando surgir outro miúdo mais giro, uma miúda nova na turma, o que quer que seja, põe fim a esse namoro. Mas já foram partilhadas fotografias, já foram partilhados dezenas de vídeos íntimos. E esses vídeos, na posse dos suspeitos, porque consideramos suspeitos, mal intencionados, muitas das vezes são partilhados nas redes sociais. Aqui existem depois os outros fenómenos associados, existe o bullying, existe aquilo que se fala do revenge porn, não é mais do que uma vingança, não é mais do que maldade, o bullying não é mais do que maldade e muitas das vezes nós percebemos isso porque identificamos suspeitos que também são menores e como o Dr. Pedro Verdelho disse bem, abaixo dos 16 anos são inimputáveis aos olhos do Código Penal. E então, será que estão a salvo? Podem fazer tudo? Não podem, mas muitas das vezes fazem. E a maldade com que os mais jovens às vezes atuam sobre também jovens da mesma idade é complicada de se entender. A Polícia Judiciária não lida só com situações entre menores. Lida também com muitas situações em que maiores, adultos, se aproveitam da presença de jovens nas redes sociais para os ir aliciando sexualmente. E há pouco, logo no início deste fórum, foi referido por uma jovem que disse bem que não devia de pôr o nome verdadeiro dela na internet. Certo, podemos considerar que não deve de partilhar informações verdadeiras, mas há que ter muita atenção quando nos estamos a referir a informações falsas, podem incluir uma idade falsa. Não são raras as situações em que jovens criam o engano na idade, porque se têm abaixo de 13 anos, na maior parte das situações, não podem sequer ter redes sociais, mentem na idade, com o conhecimento dos pais. São os pais que os ajudam a criar os perfis muitas das vezes, e os pais têm que ser alertados para isto. Quando se mente numa idade de uma jovem que tem 13 ou 14 anos, mas que com um bom filtro do Instagram, com uma aplicação certa, consegue parecer que tem 18, 19, 20 anos, sabemos que isto é verdade. Vai induzir em erro quem está do outro lado. Muitas das vezes, os maiores de idade, os adultos, vêm aqui à Polícia Judiciária no decurso de uma investigação e dizem-nos: não, mas eu falei com ela, mas efetivamente ela disse-me que
tinha 18 ou 19 anos. A mentira pode ter uma consequência também para a vítima. A vítima tem que entender que quando induzem erro, quem está do outro lado está a criar, está a abrir uma porta, está-se a expor a estas situações. Muitas situações temos em investigação em que os adultos se aproveitam. Basta terem uma única fotografia. Às vezes é uma fotografia tirada das redes sociais, em que fazem uma montagem, põem um corpo despido e que ameaçam a criança. Às vezes são crianças que estão do outro lado, não, são jovens, são crianças. Eles ameaçam-nos e dizem: eu tenho esta fotografia tua e vou pôr isto a circular. Ou me vais enviar fotografias tuas com pouca roupa, sem roupa, o que quer que seja. Ou me vais enviar estas fotografias, ou eu vou enviar estas fotografias para toda a gente. E criam um medo, criam uma ameaça real, e os jovens acreditam que aquela ameaça pode efetivamente ser praticada por aquela pessoa, que pode pôr uma fotografia que não é dele, mas que aquela pessoa pode fazer crer que essa fotografia se trata daquele menor na realidade. É preciso ter atenção. Quando damos um dispositivo a um jovem, a uma criança, os pais têm que ter essa noção de alguma maneira, perceberem o que é que os jovens fazem, o que é que fazem nas redes sociais. E quando nos dizem aqui, no âmbito de uma investigação, mas eu sou amigo, eu sigo o meu filho nas redes sociais. E as conversas privadas? Onde é que ficam as conversas privadas? São isso mesmo, são privadas. Os pais só têm acesso ao que os filhos verdadeiramente fazem na internet se acederem ao perfil dos filhos. Só assim é que eles vão poder ajudar o filho e explicar aos filhos se os filhos estão ou não a agir corretamente. Depois passa aqui a questão da privacidade, a questão da primeira sexualidade. Claro que sim, mas temos que começar a fazer esta prevenção muito cedo. Acima de tudo, a palavra que aqui hoje mais foi dita é a prevenção, e a Polícia Judiciária tem feito esse papel de prevenção nas escolas. Mas a prevenção compete, porque a polícia não consegue chegar a todo lado. Essa prevenção compete muitas das vezes às escolas e aos pais. Acima de tudo, não merece a pena ter aqui uma lista de conselhos, de boas práticas, não partilhar, não tirar fotografias, não ter nudes, porque mais cedo ou mais tarde podem se tornar públicas, mudar a password com frequência. Tem aqui uma lista imensa que poderia partilhar com todos. Mas se não fizermos um primeiro trabalho de prevenção, se todos os pais, educadores, cuidadores, a polícia, se todos juntos não fizermos verdadeiramente esse trabalho de prevenção, nunca vamos conseguir. Eu, para não me alongar mais, quero apenas terminar com um exemplo em abstrato. Não irei dar nomes, é como se fosse o André e a Catarina, que a doutora Rosário falou anteriormente. Mas temos situações que há 4 anos, 5 anos, tivemos uma investigação com uma menor que partilhou fotografias íntimas com um jovem um pouco mais velho do que ela, e as fotografias passaram a circular na internet. Iniciamos a investigação, conseguimos identificar o jovem, fizemos inclusive uma campanha de sensibilização e de prevenção no colégio onde a jovem estudava. Eis não quando, no final de 2020, veio novamente parar uma investigação com a mesma jovem, que nesta altura continua a ser uma jovem, mas já adulta, que fez exatamente o mesmo. Partilhou fotografias com o atual namorado, que já também não é o namorado que tinha naquela altura, partilhou fotografias, e essas fotografias tornaram-se novamente virais, tornaram-se novamente públicas. E é aqui que eu me questiono: será que fizemos bem o nosso trabalho? A investigação, sim, foi bem feita, mas não fizemos o nosso trabalho de prevenção. Não conseguimos, e quando digo nós, não é nós, Polícia Judiciária, nós, sociedade, não conseguimos fazer o nosso trabalho de prevenção. Porque senão esta jovem muito provavelmente não tinha voltado a cair neste erro, ou teria caído neste erro. Mas é por isso que também servem estes fóruns, para podermos partilhar isto e para todos aqueles mais jovens que nos estão aqui a ouvir saberem que isto efetivamente acontece. Não pensem só que as fotografias, eu não vou enviar estas fotografias para ninguém, vão só estar guardadas no meu Instagram, vão só estar guardadas no meu Facebook, no meu telemóvel. Desenganem-se. Hoje em dia o cybercrime é muito mais do que aquilo que as pessoas possam pensar. E é muito fácil, ou relativamente fácil, aceder a um dispositivo, aceder a um telemóvel, aceder a um tablet, aceder ilegitimamente às redes sociais de cada um dos jovens e descobrir essas fotografias.
e essas fotografias podem se tornar efetivamente virais. Tentamos sempre dizer, não tirem fotografias, não as guardem em dispositivos móveis, porque muito provavelmente elas vão se tornar públicas. Todo o cuidado Vieira, é pouco. o que importa dizer é que antes de criar quaisquer conteúdos ou até publicá-los, há que pensar muito bem sobre aquilo que se está a fazer, até recordando as palavras de uma anterior comissária europeia: Deus pode perdoar, a internet nunca perdoa, porque aquilo que lá entra dificilmente lá sairá. Mas isto leva-me a uma questão muito curiosa que foi apresentada pelo nosso público e que eu gostaria de, desde já, lhe passar para obter um esclarecimento seu. Pergunta-se aqui se também não é perigoso, neste momento, não ter um perfil numa rede social, ou seja, se o roubo de identidade também não pode ser uma preocupação e se não devemos ter, isto sintetizando a pergunta, se não devemos ter um perfil no Facebook, por exemplo, mas muito bem gerido. Não será, porventura, perigoso já não ter perfil no Facebook para os mais novos ou no Instagram? É uma questão curiosa. É curioso. Essa é uma questão que nós apresentamos nas escolas, nas ações de sensibilização que fazemos. Vamos às escolas e apresentamos aquilo que nós designamos como o Safe Book. Ou seja, tenham redes sociais. Claro que sim, as pessoas devem ter redes sociais para conhecer outras pessoas, para conhecer outras realidades. Mas saibam gerir bem as redes sociais. Não aceitem a amizade de toda a gente. Não queiram comentar tudo e perceber todos os comentários que lhes são feitos. Não publiquem fotografias que possam ter informações vitais, informações de onde os jovens andam na natação, onde andam nas escolas, onde são as suas atividades, onde vão de férias, onde estiveram de férias. Não merece a pena. Há informações que devem de permanecer privadas. Para terminar e para também não ocupar mais tempo, eu recordo-me de, com alguns colegas em algumas escolas, nos aproximarmos de jovens, de miúdos, mais jovens, e explicar-lhe assim: tu aceitas, quantos amigos tens nas redes sociais? Falavam-me em milhares, alguns deles 5, 6 mil, e eu dizia: mas tu não conheces 5 ou 6 mil pessoas? Conheço da internet. Digo: ok, então diz-me uma coisa, se tu estivesses ali na paragem do autocarro e eu chegasse ali ao pé de ti, me sentasse ao pé de ti, eu sou um adulto, não me conheces de lado nenhum, e me sentasse ali ao pé de ti e metesse conversa contigo: então, tudo bem, então agora para onde é que vais? Vais para a natação, vais para o futebol, o que é que fazes, o que é que não fazes, o que é que o teu pai faz, como é que o teu pai se chama? Tu ias falar comigo? Não. Então porquê é que falas na internet? A regra é exatamente a mesma. Aquilo que nós fazemos na chamada vida real é aquilo que devemos fazer na internet, não dar confiança a desconhecidos. Rádio EBSA. Olá, então, em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. Dizer que é para mim um privilégio estar neste encontro tão importante para debatermos juntos e juntas estes temas que interessam muito às nossas crianças e jovens, mas também interessam aos nossos adultos, não é? Todas as pessoas que utilizam neste momento a internet e que tanto jeito nos tem dado nestes últimos tempos, tendo em conta a situação atual em que vivemos. Então, enquanto sexóloga, não poderia deixar de fazer aqui algumas reflexões. Em primeiro lugar, parabenizar todas as pessoas que comunicaram antes de mim e dizer que destaco aqui duas palavras: a prevenção, que o Sr. Inspetor também focou, mas também a questão das competências. E não podemos trabalhar em prevenção nem em competências sem falarmos em educação, não é? E é exatamente isso que é importante, é educar e educar de forma eficaz. Quando falamos na área da sexualidade, quando falamos nos jovens, falamos naquilo que os pais também viveram, que os avós também viveram de forma diferente. Recordo uma vez um jovem numa ida à escola diz-me: mas como é que vocês antigamente combinavam com o namorado ou com a namorada? E eu expliquei: olha, tínhamos que dizer que íamos estar às tantas horas ao pé do telefone, se tivéssemos telefone, depois ele iria ligar e se tivéssemos a sorte de estar lá estávamos, senão, olha, tinha que tentar ligar noutra altura. Portanto, as coisas mudaram de uma forma muito grande e de uma forma muito rápida. E levei na mesma altura algumas pessoas mais velhas e elas diziam: olha, no meu tempo nem sequer havia telefone e tínhamos que escrever uma carta e depois às vezes ficávamos demorava tantos meses que a carta chegasse. E quem é que não se lembra dos pais e dos avós terem falado dos namoros à janela? Portanto, as coisas mudaram socialmente, estamos-nos a relacionar de forma diferente. Se é mais prejudicial ou não, há coisas que temos que ir colocando nos pratos da balança. Temos que pensar que muitos dos nossos avós
casaram sem conhecer a pessoa com quem estavam, não é? Sabiam muito pouca coisa deles, ficaram a vida inteira entregues a uma relação que muitas das vezes nem feliz foi, portanto não havia oportunidade sequer das pessoas experimentarem, porque o namoro era quase algo proibido. Claro que felizmente vivemos num período mais livre em que as pessoas podem experimentar. Há uma coisa que eu também quero destacar e que a Rosário disse muito bem, falamos de sexualidades, porque a diversidade, é impossível fechar a porta à diversidade, não é? E nós, apesar de estarmos mergulhados no universo heterossexista, nós temos muitas pessoas com outras orientações e outras identidades, e ainda bem que, por um lado, a internet também vem dar espaço a que essas pessoas se encontrem e que possam comunicar de uma forma mais saudável, não é? Porque muitas destas pessoas estavam mergulhadas no silêncio e na escuridão, portanto, felizmente que tenho muitas pessoas que hoje, que no contacto físico poderia ser difícil socialmente encontrarem um parceiro ou uma parceira e que hoje conseguiram fazer esse encontro. Por exemplo, falo das pessoas com diversidade funcional, aquilo que normalmente chamamos de deficiência, e de como tantas pessoas têm conhecido e contactado com outras através só da internet, e como isso tem sido importante para um estabelecimento de um relacionamento, a pessoas que estavam isoladas em casa ou que simplesmente não socializavam ou que tinham grupos muito restritos. Portanto, a forma como nós estamos a comunicar tem sido uma mais-valia, não é? Depois de falarmos toda a tarde de riscos, de perigos, claro que eles existem, mas também existiam antes. Quando nós íamos à praia e conhecíamos alguém na toalha ao lado, quando íamos à discoteca e conhecíamos alguém na discoteca, não sabíamos nada dela. Hoje em dia, quando eu recebo um pedido de amizade, eu já posso perceber orientação política, que tipo de hobbies aquela pessoa gosta, portanto, automaticamente eu já faço uma pré-seleção. E que às vezes, sejamos sinceros, até dá algum jeito, porque não nos apetece, nem temos tempo a perder com pessoas desinteressantes e que não têm nada a ver connosco, não é? E isso, estes filtros podem-nos realmente ajudar a aproximar ou não de determinadas pessoas. Também depois, claro, que existem informações falsas, mas vale o que vale. A verdade é que temos oportunidade de conhecer melhor as pessoas, mesmo sem estar com elas, porque esta questão do que é conhecer uma pessoa também é muito subjetivo, não é? E que nos levanta aqui muitas questões. E depois, muitos pais procuram muito no sentido de como é que eu vou falar com os meus filhos sobre esta erotização toda que está à volta deles. E esta erotização, ela não está só na internet, e era isto que eu gostava muito de deixar hoje aqui a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Ainda bem que houve alguém que disse no início deste nosso encontro que iria surgir rapidamente algo relacionado com a publicidade. A erotização precoce é um problema muito grave hoje em dia. Nós estamos a erotizar desde cedo as nossas crianças, nomeadamente as meninas, que estão empurradas para um universo sexista, onde nós continuamos a dizer às meninas que para elas serem aceites, elas têm que ser bonitas, têm que ser especiais, e vejam depois como é que as meninas e as mulheres se comportam nas redes, não é? Necessitam de ter os likes, necessitam de mostrar o seu corpo, necessitam de ter aprovação. Porquê é que nós temos esta necessidade? Porquê é que precisamos de mostrar o nosso corpo e de sermos aprovadas através de likes e de partilhas? Porque nós desde cedo damos às meninas revistas, coisas de beleza, para elas se transformarem, reforçando estes estereótipos que são muito negativos para a construção da nossa identidade. Então, não vale a pena nós falarmos destes riscos na internet se depois, fora da internet, nós também não acautelamos a forma como estamos a educar as crianças e os jovens. Depois falamos, por exemplo, da pornografia. A pornografia é muito prejudicial. Claro que eu tenho muitos jovens e muitos jovens adultos que procuram as consultas numa enorme frustração de me dizerem aconteceu e não foi nada como aquilo que eu vi. Agora, claro que os jovens também, quando veem um filme do Super-Homem ou do Senhor dos Anéis, sabem que não vão disparar fogo e que nem vão saltar dos prédios e ganhar asas, não é? É importante que eles percebam que na pornografia as coisas também funcionam assim, que são ficcionadas e que não são verdadeiras. Mas para chegarmos a esta compreensão e para esta competência deles perceberem o que é real e o que não é, temos que falar das coisas. E o grande problema
é que as famílias continuam a ter muita dificuldade em falar com os filhos sobre sexualidade e depois eles andam à procura de soluções. A quantidade de coisas que os jovens tomam para melhorar o desempenho que compram na internet é enorme. Eu conheço e já acompanhei jovens com intoxicações de coisas que compraram e que prometem melhorar as suas capacidades. Depois, a forma como se mostram e como se partilham na tentativa de seduzir e de procurar a aprovação dos outros, e a forma como estão a viver uma sexualidade ficcionada e que depois, quando vai para a parte prática, é completamente diferente daquilo que veem. Portanto, não vale a pena proibir, mas sim conversar com eles sobre aquilo que eles estão a ver. E rapazes e raparigas veem pornografia, da mesma forma que se abrirmos um jornal que é dos mais vendidos do país, no meio também temos milhares de anúncios ou de centenas com imagens de nudez. Portanto, a nudez e a vulgarização do corpo e da imagem está em todo o lado. Portanto, não é só na internet. E para isso, para conseguirmos esta prevenção e capacitação e melhorar as competências, nós temos que educar. É urgente que os currículos de educação sexual se reformulem, não é? E as questões da internet e das novas formas de relacionamento têm que estar lá, não é? A educação para a cidadania é extremamente importante, precisamente porque também nos traz mais uma oportunidade de trabalharmos estes temas e felizmente que as escolas têm seguido as orientações dos programas e trazido estes temas importantes. Dizer que todos nós temos sexualidade, mesmo quando não praticamos sexo, que normalmente as pessoas acham que falar de sexualidade é só falar de sexo, e todos temos desejos, todos temos vontade e não existe problema nenhum de procurarmos num chat, numa aplicação de encontros alguém, se tivermos os mesmos cuidados que teríamos quando conhecemos uma pessoa noutros contextos. Portanto, o risco está na forma como nos comportamos fora e dentro das redes e, como dizia o Sr. Inspetor, depois daquela situação de exposição daquela rapariga, ela voltou exatamente a acontecer a mesma coisa, voltou a partilhar conteúdos sem perceber que podia novamente pôr-se em risco. Portanto, acho que estas competências só poderão vir através da educação e é isso que nós, enquanto educadores e principalmente na área da sexualidade, trazemos para os jovens, porque já não podemos só continuar a levar bananas e ensinar como é que se metem preservativos, porque hoje existem outras coisas que lhes interessam muito mais. Rádio EBSA. Estamos a aproximar-nos do fim do evento que aqui se assinalou, do Dia da Internet Mais Segura. E em meu nome pessoal e em nome de todos aqueles que realizaram e produziram esta iniciativa, agradecer a vossa presença, dar conta que as questões da internet segura, de uma internet mais segura, não são exclusivamente da segunda terça-feira de fevereiro de cada ano, devem ser questões que a todos nós nos devem preocupar e diariamente. Em meu nome e todos aqueles que fizeram acontecer este programa, boa tarde, à próxima. Rádio EBSA. Por hoje é tudo. Obrigado pela sua companhia. Até à próxima.